Nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 1 do Evangelho de João. Primeiro, Evangelho de João, do versículo 29 ao 34. É onde vamos meditar nesta noite. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. Vamos orar? Pai, nós necessitamos da assistência do Senhor agora. A Bíblia Sagrada é um livro transparente, mas é um livro cheio de poder. Encha nossas mentes e corações com a Tua palavra agora. Meu Deus, que seja construído dentro de nós algo que permaneça, para que o Teu nome seja engrandecido, para que nós possamos ser fortalecidos. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Jesus revelado e desafiador é o tema da nossa mensagem hoje. Jesus revelado e desafiador. Assim como nós temos também relacionamentos marcantes na vida, e quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei de um primo. Eu tenho um primo chamado Kleber, eu chamava, e a família também, de Binho. E o Binho, ele ia para o sítio do meu avô, da minha avó, onde eu era criado, e eu me lembro que era um tempo de muita risada, de muita brincadeira na infância. Depois, na adolescência e juventude, continuou a mesma coisa, aquela amizade gostosa, muita risada, porque ele é muito engraçado, e assim nós fomos criados. Jesus é primo de João Batista. Mas, embora seja primo de João Batista, a Bíblia não nos fala. E eu creio que eles foram criados diferente do que eu e meu primo. Eles foram criados um pouco mais afastados, só porque agora aqui eles vão ter um encontro transformador e revelador. Nós vamos explorar esse encontro para ver o que esse texto revela para nós. Quem é Jesus? Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Com essa declaração, João Batista impacta o nosso coração. Ele diz que Jesus é o Filho de Deus. A Trindade Santíssima está reunida aqui. Jesus, o Filho, o Pai falando, e também o Espírito Santo descendo como pomba na cabeça de Jesus. E João Batista diz: eu vi isso acontecer. Deus me falou que aconteceria e eu vi isso acontecer. E se Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele tem todo o poder. Ele não tem poder, ele tem todo o poder. Por isso nós podemos confiar nele, crer nele, depositar a nossa vida toda diante dele, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas aspirações, os nossos sonhos. E devemos fazer isso somente diante dele. Você não quer ser uma pessoa frustrada na vida, não deposite seus sonhos, seus objetivos diante de ninguém, diante de nenhum ser humano. O ser humano te decepciona. Mas Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus encarnado e misericordioso. Ele é Deus e veio como nós, nasceu de uma mulher.
A obra do Espírito Santo de Deus fez que ele nascesse de uma mulher semelhante a nós. Ele se encarnou, ele viveu como nós. Ele conhece os desafios que eu enfrento e que você enfrenta. Você está enfrentando algum desafio hoje? Você está vivendo um momento delicado da tua vida? Jesus sabe direitinho o que você tem passado, o que você tem sentido. Era necessário, diz o texto bíblico em Hebreus 2, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Jesus conhece a vida ao vivo, do jeito que ela é. Porque a vida ao vivo é assim, gente, dói o dente, dói a barriga, a gente tem momento de alegria, tem momento de festa, tem momento de coisas muito boas, mas tem os momentos difíceis. E Jesus, ele passou por esses momentos, ele viveu como nós, ele sentiu tudo aquilo que a gente sente, por isso ele pode nos ajudar. Como é lamentável algumas pessoas adorarem a Jesus, exaltarem o nome de Deus e viverem precariamente porque não conhecem a Jesus desse jeito. Ele é Deus e ele pode interferir na história, ele pode intervir na sua história. O Filho de Deus veio em nosso socorro, ele tem autoridade, mas ele também tem compaixão. Agora que nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus, poderoso, precisamos reconhecer uma outra característica essencial que o texto nos dá. Jesus é eterno e poderoso, versículo 30. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu. Jesus é eterno e poderoso, porque João Batista diz: pois ele existia muito antes de mim. Ora, como é isso? Jesus tinha só 3 meses de diferença de idade para Jesus, para João Batista, melhor dizendo. Mas acontece que João Batista é um profeta. Era assim que Deus falava com os homens. Deus elegia homens e falava diretamente para eles: levem esta mensagem. Então Deus falou com João Batista: é o meu filho, ele é Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu. E João Batista confirma isso. Ele fala: ele é eterno, ele existia muito antes do que eu, e ele é poderoso. João Batista admira Jesus quando esse se aproxima para ser batizados. Muita gente admira Jesus. Eu já ouvi muita gente falar bem de Jesus como um líder exemplar. Que líder! Outros dizem que Jesus foi um profeta. Os muçulmanos afirmam que ele foi um profeta. Outros dizem que Jesus foi um espírito evoluído. Não. Jesus é Deus. Jesus é todo-poderoso. Jesus tem nele residindo toda a glória, toda a honra e todo o poder de Deus. É por isso que o nosso Salvador é poderoso para livrar, poderoso para salvar, poderoso para interferir na nossa história, na história do mundo todo. Impérios sucumbiram diante da vontade da palavra de Deus. Todos os impérios que nós conhecemos historicamente. Os egípcios, e na Bíblia está escrito que o Egito nunca mais se levantaria como nação poderosa, e não se levanta. Não se levanta. Quem já teve a oportunidade de conhecer o Egito sabe disso. É só um lugar para turismo, para mais nada. Babilônia, império poderoso, foram impérios que cuidaram do mundo todo. E assim, Roma. Mas chegou um momento que o Império Romano cedeu. E não existe nada na história que Deus não interfira. O Eterno nos visitou, diz esse texto, com o Pai e o Espírito Santo, para nos ajudar a viver conforme a sua vontade. E em terceiro lugar, Jesus é cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito em Jesus é um exemplo e uma promessa para nós. O Espírito Santo veio e
permaneceu sobre Jesus. Diz o texto: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. A unção de Jesus foi importantíssima, gente. Ele tinha o auxiliador e consolador com ele. Agora, pare e pense um pouco. O Filho de Deus precisou do auxílio do Espírito Santo para viver como homem entre nós. Quando ele foi tentado pelo diabo, o diabo fez de tudo para corromper o coração de Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E cada palavra que o diabo trouxe, distorcendo a Bíblia, Jesus respondeu ao diabo, usando a Bíblia na sua verdade maior. Deus falou antes de acontecer para que nós crêssemos. Jesus foi anunciado ainda no Éden. Gênesis 3,15, Deus fala para a mulher: eu vou levantar um descendente da mulher e ele ferirá a serpente. Jesus veio, viveu entre nós, morreu, ofereceu-se na cruz, mas ele ressuscitou. Ele tirou a chave da morte das mãos do diabo. E é por isso que a gente pode ter vitória hoje. É por isso que a gente pode aguardar coisas boas. Olha lá, o seu Hamilton, 70 anos, 7.0. Mas ó, seu Hamilton, não vai passar de 140. Garanto aqui. Mas tem uma eternidade prometida para nós. Uma eternidade. E outra coisa, totalmente aperfeiçoado, recalchutado. Pneus novos, motor novo, tudo novo e perfeito. A gente não tem noção do que seja a eternidade. Jesus foi anunciado aos profetas, foi anunciado a Israel, a João Batista, e está sendo mais uma vez anunciado entre nós aqui nessa noite. Os que creem recebem o selo da promessa. O Espírito Santo reside em todos os que creem. Diz assim: pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Eu conheço pessoas que são profundamente tristes e frustradas, às vezes até muito bem financeiramente, às vezes até muito bem sucedidas financeiramente, mas tem uma vida vazia, porque não tem o coração preenchido com Jesus. Jesus disse: ao que crê em mim, de dentro dele vai jorrar rios de água viva. Sabe o que é isso? Isso é alegria, isso é paz, isso é tranquilidade diante de tudo que aconteça. E o texto ainda continua em João 7. Quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que crescem. Você não vai ter uma BMW se você crê em Jesus. Você não vai ter uma Ferrari, embora você possa ter isso tudo, mas isso é pó perto do que Deus nos dá com a vida do Espírito dentro de nós. Nossas vidas são abençoadas. Agora eu tenho que te fazer uma pergunta: quem tem conduzido você? Quem conduz a tua vida? Ah, pastor, sou eu mesmo, eu sou uma pessoa responsável e tudo. Você está frito. Nós somos muito frágeis para isso. Talvez a gente até tenha muita responsabilidade. Talvez a gente seja uma pessoa que respeita as leis, que respeita a família. Tudo bem, mas quem que está conduzindo você? Quem te ajuda a dar respostas? Quem que te ajuda a tomar decisões? Se não for o Espírito, você está sendo levado por muitas outras coisas. Tem um texto bíblico, em Efésios 5,18, que diz assim, ó: enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque nele não há confusão, nele não há dissolução, nele não há encrenca, mas evitem tomar o vinho. Encham-se do Espírito, para que, assim como homens e mulheres são levados pela bebida alcoólica, vocês sejam levados pelo vinho. Ah, como é diferente conversar com um homem e com uma mulher que tem sabedoria vinda de Deus. É outra coisa. O que significa, na prática, viver cheio do Espírito? Algumas pessoas pensam que vão ficar poderosas, outros pensam que vão ficar mais inteligentes. Viver cheio do Espírito deveria significar mais humildade, deveria significar mais amor entre marido e esposa, mais amor entre nós,
Deveria significar mais reflexão antes de falar. Ah, mas eu sou assim mesmo, quando eu vejo eu já falei, é porque o Espírito Santo não está conduzindo tua vida. Porque se estivesse, não era desse jeito não, quando você viu, você já falou. Deveria significar mais renúncia diante das fraquezas da vida, mais equilíbrio no dia a dia. Jesus precisou do Espírito Santo, gente, nós também precisamos. E em último lugar, finalmente, Jesus é o Cordeiro de Deus. Em outras ocasiões, isso aqui é um autor, um pastor que já faleceu, que eu gostava muito dele, Dr. Warren, ele disse assim, ó, em outras ocasiões o cordeiro era entregue por homens a Deus, referindo-se ao Antigo Testamento, referindo-se à prática dos judeus. Aí ele diz, mas agora o cordeiro está sendo entregue por Deus aos homens. Jesus nasceu como nós, cresceu para se entregar por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muito tempo a nação de Israel esperava por esse Cordeiro. Lá em Gênesis 22, sai dos lábios de uma criança, de um adolescente, Isaac: pai, a lenha está aqui, tudo está pronto, o fogo, mas cadê o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? E Abraão disse: o Senhor proverá. Nos evangelhos a ênfase, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eis o Cordeiro de Deus, referindo-se a Jesus. O Cordeiro dos sacerdotes lá no templo de Israel era oferecido em favor de Israel, mas o Cordeiro de Deus veio em favor do mundo, de todo aquele que crê. A liberdade do Cordeiro de Deus, Jesus se ofereceu livremente. Na história, algumas pessoas interpretaram isso errado e culparam os judeus. Outros culparam os judeus e o Império Romano. Não! Jesus, ele se ofereceu e falou para Pilatos: olha, você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Eu é que me ofereço. Jesus não foi na marra para a cruz, gente. Ele foi para a cruz porque ele queria ir, porque ele precisava ir para nos salvar. Aí está a liberdade que o Cordeiro de Deus trouxe para nós. O Cordeiro era sem defeito, cumpriu toda a lei, nunca pecou. O Cordeiro foi suficiente, ele satisfez toda a justiça de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus em sua morte, sepultamento e ressurreição. Aí Paulo vai escrever, ele pegou o escrito da dívida, o termo é como se Paulo tivesse pego, ou melhor, pegado a conta do meu débito, do seu débito, e cravou na cruz. Foi pago, está pago. Vocês que creem não devem mais nada. O que você tem feito com esse anúncio, com essa revelação desse Jesus, que é Deus, que é eterno, que é cheio do Espírito Santo de Deus e que é o Cordeiro de Deus? Hoje você está disposto a colocar a vida de fato nas mãos desse Jesus e falar: a partir de hoje eu quero te servir, a partir de hoje eu quero que a minha vida seja toda tua, Jesus, faz com ela o que o Senhor quiser.